questão do semestre, o que ficou pra mim, além da experiência de ser arcadina com uma diferença de idade tão diferente, foi essa parte de outras áreas do conhecimento, de você utilizar referências para agregar no personagem, como eu citei o caso de filosofia, e que a gente falou muito de racionalismo e empirismo, e testar na prática, e o que você precisa saber também na teoria. A questão de análise ativa me ajudou bastante também para construir a Arcadina, e ver o que a gente tinha em comum, o que a gente não tinha em comum, o que eu precisava buscar, e pra realmente não colocar ela na mesma posição que eu, porque senão eu ia perder totalmente quem era a personagem. Ia virar a Ana no palco fazendo a Arcadina, e não a Arcadina de verdade no palco. O processo da gaivota. No início, a gaivota foi... Eu tava com muita expectativa em cima da gaivota no começo, por esse negócio da gente trabalhar falando com o público, interagindo com eles, a gente quebrando essa quarta parede. E aí, eu acho que por eu ter expectativas tão altas, eu montei uma coisa totalmente diferente na minha cabeça do que eu achei que fosse ser. E com o processo, eu fui ficando um pouco frustrada em relação às coisas. O problema não é você. Sirva-se um pouco. Não, obrigado. O ar está sufocante. Mas quando a gente chegou a estrear a peça, eu acho que eu mudei minha concepção. Eu imaginava que a gente ia fazer uma coisa muito mais... Não sei se elaborada seria a palavra certa, mas eu queria, sei lá, um palácio em cima do palco. E com coisas que a gente foi aprendendo durante as aulas, eu fui vendo que isso não era tão necessário assim. Como, por exemplo, o Eric falou pra gente do teatro pobre. E essas ideias foram entrando aos pouquinhos na minha cabeça, porque não era isso que eu imaginava no início. Mas foi um processo desafiador. A gente demorou muito até a gente encontrar a essência dos nossos personagens e descobrir o que fazia sentido e o que não fazia sentido pra eles. Até o momento é complicado descobrir certas ações físicas dos nossos personagens. Tem coisas que ainda são incógnitas pra gente e que a gente acabou descobrindo de última hora, como uma da cena do início lá, que a gente acabou mudando ontem à noite, por causa que o tempo todo eu achei que era uma coisa e depois não era. Tava me equivocando nas falas e nas ações da personagem. Na peça, os atores se encontram através da arte. E suas almas se unem. Diferente da nossa. Entre minha alma e a sua não há nenhum ponto de encontro. Eu a amo, mas eu sei que não é correspondido. Mas eu não a culpo, afinal, quem amaria assim um morto de fome? É besteira, Yakov. O seu amor me comove. Mas eu não posso atribuí-lo. Mas, em geral, é um processo bom, assim. Foi um processo que a gente aprendeu muita coisa e que com certeza a gente vai usar daqui pra frente, por causa que a gente tá falando do drama e desse realismo, que é uma coisa que a gente vai acabar usando, sei lá, no audiovisual ou em outras áreas da vida, e não só no teatro. Permita-me que lhe apresente. Por enquanto, foi meu semestre mais complexo. Não em questão do assunto, mas em questão do personagem que eu precisei fazer. Em questão de conteúdo, quando começou eu fiquei muito animada, porque tinha muitos debates, e é uma coisa que eu gosto. E a gente trouxe uma perspectiva muito legal sobre filosofia e outras áreas do conhecimento para o teatro, então isso me deixou muito animada. Mas a partir do momento que eu precisei escolher um personagem, e que eu achava que a Arcadina era quem tinha mais coisa pra dizer, e por isso eu escolhi ela, que começou a ficar realmente complexo pra mim, principalmente por ela ser uma mulher de 40 anos, e eu ter só 17. Meu filho, querido, quando é que vai começar? Já está pra começar, mamãe. Hannah, não fales mais. Faz voltar o olhar para o interior de minha alma. E aí, então, diviso manchas negras de tão fina cor que não sairão jamais. Então, é uma diferença muito grande de idade. Ela tem experiências que eu não tenho, talvez eu nunca nem vá ter. E aí me conectar com isso, tipo, me colocar na posição dela, ao invés de trazer ela pra minha idade, foi a coisa que mais me deixou confusa inicialmente. Mas aos poucos eu acho que eu fui amadurecendo nesse sentido. Nas primeiras apresentações eu ainda
Eu sinto que eu ainda não tinha entendido ela de fato, mas agora pelas últimas eu peguei realmente, de certo modo, óbvio que isso vem com o tempo, quem é a Arkadina e o que ela tem pra dizer. E ficou pra mim muito isso na questão de maturidade mesmo. Acho que me amadureceu como Ana, vida real, como Ana atriz e principalmente Ana Arkadina, de fato. Então, todas as coisas que ela tem a dizer, eu comecei a entender melhor isso e falar, uau, são questões muito reais e muito humanas que eu nunca tinha pensado sobre. E isso foi me deixando cada vez mais animada realmente pra apresentar. É natural que tratem melhor os atores do que tratam os comerciantes. Sim, isso se chama idealismo. O processo para mim foi um dos processos mais difíceis que eu tive aqui até agora, né? Como você mesmo disse, vai complicando cada vez mais, a gente tem que se entregar cada vez mais. No início eu tive bastante dificuldade para entender o que era o meu personagem, por que ele não sofria tanto nessa peça da gaivota, que cada um tem os seus problemas, os seus lamentos, e o meu personagem não conseguia encontrar o porquê, né? E aí, com bastante questionamento, muita ajuda também, acho que eu consegui entrar no caminho. Não digo que tá perfeito, né? E não vai estar nunca. Acho que a gente tem que evoluir sempre. Mas eu acho que dá para firmar o passo na estrada aí nesse personagem e ir nessa direção, sem ficar perdido como eu estava antes. O campo não foi feito para mim, meu caro. E eu definitivamente nunca vou me acostumar a ele. Ontem eu fui dormir às 10 e hoje eu acordei às 9 com a cara toda amassada. E depois do almoço, sem querer peguei no sono novamente. Tudo que a gente aprendeu, se tem alguma coisa, uma palavra que define, seria autonomia. Porque tudo depende da gente para que as coisas aconteçam. Tudo depende do nosso interesse para que aconteça o processo. Então, assim, desde estudar o texto, desde entender, desde fazer o que está sendo proposto, né? Então, esse processo para mim, o que mais ficou foi autonomia para mim e pro grupo também. Só pra conferir, né? Vai que ele vai deitar ali daqui a pouco. O grupo entender daquilo que está sendo falado. E união do grupo também foi muito importante. Foi até uma das coisas que atrapalharam a gente, mas agora a gente está entendendo, principalmente agora no parto, o que é isso. Você pediu pra mim tocar